Olá, meus amores do terceiro ano. E aí, tudo certinho? Muito bom, todo mundo em casa, todo mundo, né, se organizando aí para não se contagiar com o coronavírus. Lavar a mãozinha, né? Todo mundo se organizando aí, um álcool 70, muito bem. Olha só, estou gravando esse vídeo para que a gente possa, de uma certa forma, continuar com os nossos conteúdos. A ideia aqui é apenas dar um norte, dar uma direção para que vocês continuem fazendo aí suas atividades. Eu estou em débito com uma atividade, mas eu vou me organizar. Eu vou falar um pouquinho sobre geografia, né? E eu passei já algumas atividades referentes ao primeiro e segundo capítulo. Eu vou fazer um pequeno comentário, uma pequena introdução sobre o capítulo 3, que fala sobre a geopolítica no pós-guerra. E para fazer essa pequena introdução, esse pequeno comentário, só para a gente lembrar do capítulo 2, onde a gente vai ter Primeira e Segunda Guerra Mundial e a Revolução Russa, né? Vocês lembram? É interessante como esse assunto de história, ele tem tudo a ver com geografia, porque a gente vai perceber uma movimentação aí geopolítica, né? Uma movimentação espacial de contornos, de fronteiras que vão se abrir, de países que vão entrar em territórios. Então a geografia, ela se debruça também no estudo dessa movimentação que ocorreu aí já desde a Primeira Guerra, passando pela Segunda, passando pela Revolução Bolchevique, ou Revolução Russa. E quando acaba, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente resumidamente tem aí as duas principais potências da época, Estados Unidos e a conhecida União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Temos aí dois blocos com pensamentos opostos. De um lado, capitalismo, do outro lado, o socialismo. E é interessante a gente perceber a geopolítica, a reorganização mundial a partir desses dois conceitos aí com relação ao capitalismo e o socialismo. De um lado, socialistas e de outro, capitalistas. E o mundo vai ser dividido entre essas duas potências, dividido em áreas de influência entre essas duas grandes potências. É o que a gente chama de bipolarização, não é? Vai ter um lado do outro. Muito bem. E é isso que esse período vai ser chamado e vai ser caracterizado por essas duas potências, chamado de período da Guerra Fria. Uma guerra onde não se disparou um míssil, onde não houve nenhum ataque, mas vai ser caracterizado pelo clima de tensão e de expectativa, onde em algum momento se achava que o botãozinho ia ser apertado ali, os mísseis iam sobrevoar os céus, os ares, e ia ser uma terceira guerra mundial. Graças a Deus não houve. Muito bem. Esse clima ele vai se instalar a partir ainda em 1945, quando se define aí essas áreas de influência e vai ser chamado de a cortina de ferro, não é? Então o que é que vai acontecer? Os Estados Unidos vai propor um plano econômico internacional, os Estados Unidos, que não era besta, o chamado Plano Marshall. E é o quê? É um programa de ajuda econômica para reconstruir aqueles países que sofreram, principalmente na Europa, claro, com a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos aí, através do FMI, através do seu banco,
e a sua economia era muito forte, os Estados Unidos não sofreu nada, está lá inteirinho do outro lado. Então esse plano Marshall previa essa ajuda. Claro que uma ajuda tem sempre uma contrapartida, né? Então os Estados Unidos se organizou e montou em 1949 a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma organização que tem o objetivo de proteger os países aliados e capitalistas. Então monta a OTAN. Do outro lado, que a União Soviética faz, ela vai organizar o que vai ser chamado de Comecon, Conselho para a Assistência Econômica Mútua, uma aliança militar que iria ter essa ajuda mútua caso um dos países do bloco socialista, né, aqueles países que vão apoiar e que vão adotar os moldes da economia socialista e de toda a sua revolução, se um país desse fosse atacado, todos os outros países socialistas iriam apoiar, né? E aí forma o que a gente vai chamar de cortina de ferro. Essas alianças militares bem definidas de um lado e do outro, e iríamos viver justamente esse momento de tensão. Uma outra coisa que vai caracterizar esse período é a chamada descolonização da África e da Ásia. Lembra lá antes da Primeira Guerra Mundial, né? Quando a gente estuda o imperialismo britânico chegando na África, chegando na Ásia, Índia, China, e essa disputa toda com já a Rússia, o Império Otomano. Então a África vai passar pelo que a gente chama de neocolonialismo. Pô, essa galera vai ficar aí até esse período, né? Já desde antes da Primeira Guerra Mundial. Então, a partir de agora, a gente vai ter um outro processo, uma outra movimentação geopolítica, que é a descolonização da Ásia e da África. Então, vários países vão requerer independência. A Indonésia, a própria Índia, Bangladesh, Paquistão, a Indochina, né, países como Laos, Camboja, Vietnã, toda essa galera vai, não, a gente quer agora que vocês saiam, velho, e a gente quer viver a nossa independência. Na África a gente vai ter colônias que eram de Portugal, veja que interessante, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, todas essa turma aí, todo mundo colonizado por essas potências, vão requerer, vão brigar por uma independência. Então, a gente vai ter um outro fato também marcante, para a gente encerrar essa introdução, que é a divisão da Alemanha. Eita! Na Conferência de Potsdam, 1945, julho de 45. Então vai ser definido aí as áreas de influência. A Alemanha vai ser dividida e uma parte ocidental vai ficar sob influência americana, a parte mais oriental sobre influência da União Soviética. E é aí que vai ser em Berlim construído o muro que vai dividir essas duas. Isso é um marco interessantíssimo na história geopolítica, né, na Europa, ali na Alemanha. Uma divisão, vamos dizer assim, física, e dividia também ideologias, né? Correntes de pensamento e correntes ideológicas totalmente diferentes. De um lado, mais ocidental, a chamada República Federal da Alemanha, ou República Ocidental, sob a orientação capitalista. Do outro lado, República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental, e Berlim era a capital. Certo? Essa divisão, claro, vai durar até vamos dizer assim, até os anos 90, com o fim da União Soviética. Tá? Então, o fim da União Soviética vai trazer uma nova ordem mundial, né? Todos aqueles países que
vão entrar aí numa situação mais complicada. Não vai ter aquele país de referência que é a antiga União Soviética. A União Soviética vai passar por uma reformulação interna a partir de 1987, antes, a partir da década de 70, e vai entrar um novo líder, o Mikhail Baryshnikov, o Mikhail Gorbachev, não Baryshnikov, Gorbachev, onde ele vai traçar um novo plano de reestruturação, né, econômica e política, que seria, ou que foi, a perestroika e a glasnost. Então, a ideia dessa conversa com vocês é para que vocês, eu vou deixar aí um link de um vídeo sobre esse período, né, desse período agora, do pós-guerra, da Guerra Fria. Vou passar atividades e quero que vocês leiam o capítulo 3, né, essas primeiras partes aí do capítulo 3, onde vocês irão responder as atividadezinhas que eu vou passar para vocês. Ok, terceiro ano? Muito obrigado pela atenção, um abração, estou com saudade de todo mundo e a gente vai interagindo dessa forma. De vez em quando vou postar um videozinho e com as atividades para vocês irem realizando aí. Massa. Um abração e até mais.